Pessoal, vamos ao nosso giro pela política no Rumble do dia 10 de setembro. Obrigado a todo mundo que vem assistir esse nosso quadro aqui no Rumble. Aqui a gente traz todas as notícias de política, porque você sabe, essa época do ano, perto de eleição, tem um monte de notícia de política. Se eu fosse fazer um videozinho para cada notícia dessa, ia ser uns 200 vídeos por dia. Então eu trago aqui todas as notícias num segmento só. A gente fala aqui no Rumble, porque é mais ágil da gente falar aqui. A gente pode falar as coisas sem muita preocupação com censura. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que vem aqui assistir, né? Hoje vamos falar as notícias trazidas por Boi Bandido, Alice Capucci e várias outras pessoas. Vamos falar sobre o Datafolha, evidentemente, sobre a ação de inelegibilidade do Bolsonaro, que está caminhando, hein? Tristes mortes por política, tivemos mais um caso de briga de pessoas por questão de política. Não façam isso, gente, não precisa desse tipo de coisa. Infelizmente, tivemos mais uma morte por política, Ciro e Alckmin que viraram um problema para o Lula e muito mais, né? Vamos começar dando uma olhada aqui no agregador de política, de pesquisas. Ainda não está o Datafolha aqui, deixa eu ver se já chegou o Datafolha. Não chegou o Datafolha ainda, mas deve chegar daqui a pouquinho. Mas o Datafolha não tem grandes mudanças em relação ao que a gente esperava, não, né? Você pode ver aqui, é basicamente aquilo que a gente vem acompanhando nos últimos meses todos, Bolsonaro comendo um pouquinho da distância para Lula a cada vez, né? Lula vai caindo um pouquinho, começou lá em 48%, já está em 45%, Bolsonaro começou lá embaixo com 27%, já está com 34%, pelo Datafolha ainda há uma distância grande entre eles. Lula já não ganharia no primeiro turno desde o último Datafolha, né? Já caiu abaixo de 50%, mas ainda dá uma liderança folgada para o Lula, né? Agora, lembra aquilo que eu falei para vocês sobre os erros das pesquisas nas eleições passadas, né? Bota mais 14 ponto percentual aqui no Bolsonaro. Ele está com 34 com mais 4, ele vai para 50 e brau. Ou seja, ele passa Lula com muita facilidade, se a gente considerar meramente o erro histórico que tem em pesquisas em favor da esquerda, né? Enfim, uma notícia ruim do Datafolha, que eu considero realmente ruim, é o fato da Simone Tebet ter estacionado. Eu tenho a expectativa de que ela cresça para tirar votos do Lula. E também o Ciro Gomes deu uma caída também. Isso não é uma boa notícia para Bolsonaro. Bolsonaro quer que esse pessoal aqui cresça. Enfim, é uma pesquisa do Datafolha. A gente sabe como são as pesquisas do Datafolha, fortemente tendenciosas para a esquerda, normal, padrão, coisa e tal. E está até melhor do que a gente esperava, como você está vendo. O Bolsonaro está tirando distância de Lula, né? O Datafolha está colocando aquela narrativa que a gente falou sobre que Bolsonaro está crescendo, mas não vai dar tempo dele ultrapassar Lula, né? Isso seria a narrativa da esquerda atualmente, né? Mas é aquele negócio, tem questionamentos nisso daí. A gente vai ver daqui a pouco algumas outras pesquisas que dizem coisas diferentes, né? Eu acho muito engraçado como é que rapidamente os analistas todos começam a falar: não, Bolsonaro já perdeu, acabou para Bolsonaro. O cara da Folha aqui: não, Bolsonaro só sobrevive se roubar votos que hoje estão com Lula, porque aí ele faz a conta toda aqui, aí ele chega à conclusão, qual que é a base que ele toma? O Datafolha, né? Não, porque o Datafolha não sei o que é lá e não sei o que é lá, e aí com o Datafolha a gente... Cara, eles ignoram todas as outras milhares de pesquisas que dão uma diferença muito menor de Bolsonaro para Lula do que o Datafolha, ignoram todas e focam apenas no... Só o Datafolha importa para esse pessoal, né? Para eles poderem dizer que o Bolsonaro já perdeu a eleição, Lula vai ganhar e coisa e tal, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês, o que está acontecendo na verdade, nesse ponto, eles já estão preocupados até das pessoas abandonarem o Lula. Porque, cara, para pensar, o pessoal do PT, tudo que eles têm é o Datafolha. O Datafolha é o que sobrou para os caras, estão lá, dormem todo dia com o Datafolha debaixo do travesseiro. Bolsonaro tem aquelas manifestações enormes de 7 de setembro para mostrar que as pessoas viram com os próprios olhos um monte de gente apoiando. E aquele negócio, a ilusão falar que assim, não, mas aquela pessoa ali tem não sei quantas mil pessoas, mesmo que tenha 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas não faz diferença na conta, é só 0, alguma coisa, pontos percentuais e coisa e tal. Meu amigo, aquele negócio, isso indica apoio, indica que tem outras pessoas que também iriam e não puderam ir na manifestação, ou seja, no final das contas isso indica sim um apoio forte ao Bolsonaro, né?
E aí chega a ser engraçado que o site vermelho, não preciso dizer para vocês que é um site petista, falando, não, como o Datafolha abalou os ânimos dos bolsonaristas e coisa e tal. E aí ele traz uma frase do Thomas Traumann, que é um socialista, aí dizendo que a expectativa da vitória é o principal motor de uma campanha presidencial. Repara o que ele está fazendo aqui, ele está entregando justamente o problema do Lula. O Lula está desesperado com as manifestações de 7 de setembro, ele viu que no dia 8 de setembro não teve ninguém, parece que o PT quer fazer hoje, dia 10 de setembro, uma outra manifestação, vai ter manifestação em alguns lugares aí, claramente o pessoal vai comparar e vai ver que, caramba, né, chega a ser, assim, constrangedora a diferença das manifestações e coisa e tal, mas esse é o problema deles. Tudo que eles têm é o Datafolha, né? Então ele fala aqui que não, que a campanha do Bolsonaro não consegue trazer votos. Meu caro Thomas Traumann, ninguém tem votos neste momento. Tudo que você tem são pesquisas. Votos é o que vai ter no dia 3 de outubro. No dia 3 de outubro é que vão ver quem é que tem voto, quem não tem voto. No momento, ninguém tem voto. O que tem é intenção de voto nas pesquisas, né? E aí bota aqui, olha só, os caras estão dormindo com o Datafolha, eles estão sonhando com o Datafolha. Tudo que restou à esquerda é o Datafolha, não tem mais nada. As outras pesquisas todas estão dizendo aqui, a gente já falou ontem da Modal Mais, que já dá Bolsonaro bem à frente de Lula, ampliou a vantagem de Lula na Modal Mais, ele já tinha ultrapassado Lula lá em agosto, e agora já está abrindo uma distância grande em relação ao Lula. Ontem saiu uma outra pesquisa, que é da Veritas, que também pela primeira vez mostrou Bolsonaro na frente de Lula, embora ainda na margem de erro, então tecnicamente empatados, mas Bolsonaro já numericamente à frente. Mas mesmo que você pegue as pesquisas Poder Data e coisa e tal, aquelas outras coisas, todas elas estão dando resultados ali muito parecidos, ali, muito menores do que o Datafolha, né? E no final das contas aqui, o Poder Data, Bolsonaro 37, Lula 43, ou seja, 6 pontos de diferença. Meu amigo, já quebra toda essa coisa aqui deles, porque isso aqui é quase empate técnico, né? Paraná Pesquisas já botou empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Ou seja, esse pessoal só sobrou para eles o Datafolha, é o que eles estão sonhando aqui. Aí o pessoal fica fazendo essas análises que não, que Bolsonaro só sobrevive se fizer não sei o que lá e coisa e tal. Amigo, quem tem que estar desesperado é o Lula, não é Bolsonaro. O Lula está muito pior nas pesquisas. O Lula só tem o Datafolha, mais nada, né? Enfim, a PGR enviou a notícia crítica, desculpa, o ministro do STF mandou, o Lewandowski mandou para a PGR a notícia crime contra Bolsonaro pelo 7 de setembro. É aquela ação que o pessoal do PDT teria acusado ele de abuso de poder e não sei o que lá. Eu já falei sobre isso ontem, é lógico que o PGR vai dizer que não tem nada, e é lógico que o STF vai instaurar uma investigação mesmo assim, então, no final das contas, a gente já sabe como é que vai ser esse roteiro aqui, o que eu falei para vocês. Não achem que isso vai morrer, não vai morrer, vai virar um processo, eles vão falar, não, vai ter manchete, instaurado processo de investigação contra Bolsonaro, que pode torná-lo inelegível, pode impugnar a candidatura, pode impedir ele de tomar posse, não sei o que lá. Vão fazer o inquérito, mas não vão, de fato, ter coragem de tirar Bolsonaro disso, porque isso, cara, do jeito que... Olha a quantidade de gente que apoia Bolsonaro nas ruas. Eles sabem que se fizer isso vai ser um caos no Brasil, né? E é aquele negócio, esse tipo de coisa, só o pessoal da cartinha da democracia que reclama, né? Porque esse pessoal da cartinha da democracia é aquele negócio, gosta de democracia só quando ajuda eles. Quando vai para o outro lado, eles não gostam não, né? Se bobear, eles vão fazer uma força para, não, que o Datafolha que tem que valer, as eleições vão estar erradas, o Datafolha que estava certo. É o que eu estou falando para vocês, escreve o que eu estou falando. Quando sair o resultado das urnas, vocês vão ver esse pessoal do Datafolha, da cartinha da democracia, reclamando que teve fraude na urna, que teve fake news, que influenciou o voto das pessoas. Eles vão falar fraude na urna, porque, né, seria muito óbvio a mudança de posição. Eles vão falar que não, que teve fake news, que desestabilizou a eleição e fez a eleição ser roubada para o Bolsonaro. O senador americano Bernie Sanders disse que pediu para os Estados Unidos romper com o Brasil se o Bolsonaro desrespeitar as eleições. Mas e se o PT desrespeitar as eleições, como é que vai ser, né? É aquele negócio, a gente sabe que Bernie Sanders não manda nada lá nos Estados Unidos, é um mané completamente esquerdista, desvairado por lá. Mas o mais engraçado vai ser isso, porque vai ser vendo esse pessoal dizendo que houve fraude na eleição, que houve fake news, ou então que o 7 de setembro, que foi o abuso de poder do Bolsonaro, que mudou o resultado e coisa e tal. Vai vendo o que vai acontecer, né? Vamos a uma notícia muito triste, isso é sempre triste, eu fico muito chateado com isso.
Um homem que apoiava Bolsonaro matou um defensor do Lula em discussão sobre política no Mato Grosso. Infelizmente, para a grande mídia, ele não usou arma, usou faca, né? Quer dizer, faca não deixa de ser uma arma. Não usou arma de fogo, né? Não usou pistola, não usou revólver. Usou faca. Triste do mesmo jeito, mais uma morte, mais um absurdo disso. Ninguém deveria chegar a esse extremo. Agora, critico totalmente o bolsonarista que fez isso, tem que ser preso, tem que responder pelo caso. Não é situação de matar pessoa, isso é um absurdo. Agora, o que me chama a atenção nessa situação é, olha como é que é a reportagem do mesmo G1, a mesma coisa, quando é um caso de um bolsonarista morto por um petista. Investigado por mandar matar homem bolsonarista. Presidente da Câmara dos Vereadores do PSB, de esquerda, apoiador do Lula, é preso. Um PM também foi detido. Então vamos corrigir essa manchete aqui, porque essa manchete está errada. Isso aqui estaria certo. É um absurdo também, tá? Um absurdo completo o que aconteceu aqui também, lá em Botirama. Investigado por mandar matar um bolsonarista, um político petista do PSB, do PT do Lula, é preso. O cara mandou... Tem aqui a imagem, eu não vou tocar o vídeo aqui, mas tem um vídeo mostrando a hora que chegou o cara de moto e matou o bolsonarista. E matou... O cara é do PSB e... O outro cara é bolsonarista. Em momento algum eles falam aqui de bolsonarismo. Por quê? Porque não é o que eles querem, entendeu? Eles estão de cara... Quando é um petista e um bolsonarista, quando é um bolsonarista matando um petista, as duas coisas são tristes. Não estou defendendo o cara aqui. O cara tem que ser preso, tem que ser condenado pelo que fez, tem que pagar pelo que fez. Mas o que eu critico aqui é a hipocrisia da imprensa, que de um lado oculta a motivação política do crime, e nesse daqui ele mostra. Por quê? Porque interessa a eles. A imprensa quer vender para o público que os bolsonaristas são radicais, que Bolsonaro é um radical, que mata pessoas. Se mostrar que, na verdade, os petistas também são radicais, também matam pessoas, aí fica estranho, aí não pode, aí, né, quebra a narrativa deles. Então, esse é o problema, essa é a hipocrisia que tem aqui. E não é o único caso não, tá? Teve um caso também, que a gente já falou outro dia, de uma briga na igreja, em que o petista matou também um bolsonarista na igreja, também, aí, pelo mesmo motivo, não saiu em lugar nenhum, não foi manchete em lugar nenhum, aí também não saiu em lugar nenhum, não foi manchete em lugar nenhum, e se fosse manchete não iriam falar que era um petista e um bolsonarista, aí eles escondem a coisa. Esse é o absurdo da imprensa atual. Felizmente, as pessoas têm acesso a outras informações, é importante levar essas informações para outras pessoas, para as pessoas saberem o que tem por trás disso. Esse caso aqui é um absurdo. Nada justifica alguém matar outra pessoa, política muito menos. Agora, a imprensa está fazendo uma sacanagem de querer pintar bolsonarista como radical e lulista como pacífico. Não, é tudo... tem gente imperfeita dos dois lados. Aqui, de novo, aqui a notícia falando, olha só, presidente da Câmara de Botirama e PM foram presos suspeitos da morte de bolsonarista. Faltou dizer que o presidente da Câmara é do PSB, ele é petista, ele apoia Lula, é lulista, né? O Jean Charles é o petista, teve 1.300 votos na última eleição, e o Marcelo, que é bolsonarista, foi atingido. Por quê? Porque ele é um defensor ferrenho do presidente e não tinha nenhuma outra desavença na cidade. A única coisa que ele tinha ele defendia Bolsonaro e criticava o PT, criticava Lula. Ele foi morto por ser bolsonarista. E nesse caso aqui é muito pior, porque repara, o cara é um vereador. O cara é uma pessoa do PT, político de carreira, que mandou matar um bolsonarista que estava criticando o Lula. Olha como é que é uma coisa muito mais radical. É aquilo que a gente fala. Esse caso aqui, ok, o cara perdeu a cabeça dele, eu não estou defendendo ele. Foi errado, tem que responder pelo crime. Mas claramente não foi algo planejado, não é uma pessoa que tenha poder, foi uma desavença política entre duas pessoas. É o mesmo caso lá de Foz do Iguaçu também. Foi uma desavença entre duas pessoas. Isso exime o erro dos caras? Não, não exime, tem que ser condenado, tem que pagar pelo que fez. Agora, este caso aqui, o cara é um político do PT, um político do PSB.
da coligação do PT. Organizou a coisa, contratou gente para matar uma pessoa que é bolsonarista. Olha o absurdo da coisa. Bom, o Reinaldo Azevedo tá aqui, é engraçado, é muito engraçado isso, né? Ele chorando aqui que talvez os pobres salvem a democracia. De novo, falando o termo democracia como sendo esquerda, né? Porque o que acontece? Salvar a democracia, quem tiver mais voto ganha, né? Como é que os pobres salvam a democracia? O que ele está dizendo aqui é que os pobres podem eleger o Lula, podem tirar Bolsonaro do poder. Isso é o que diz na coluna dele. Mas peraí, a democracia não é quando ganha quem tem mais voto, né? Isso é a democracia. A essência da democracia é essa, que as pessoas vão votar, vão acabar elegendo a pessoa que vai ser o comandante do Brasil. E se ganhar Bolsonaro, ganhou. Mas não, para ele os pobres têm que salvar a democracia votando no Lula. É o pessoal da democracia de cartinha. Para esse pessoal da democracia de cartinha, só vale se a democracia for para a esquerda. Senão, vai ser fake news, vai ser abuso de poder do 7 de setembro, vai ser facada, vai ser não sei o que lá, vai ser não sei o que lá. Vão inventar uma desculpa para dizer que essa eleição foi ilegítima do Bolsonaro. Escreve o que eu estou dizendo. E o Reinaldo Azevedo, meu amigo, esse cara realmente nunca me enganou, é PSDBista, né? Na época que o PSDB era visto como oposição ao PT, ele batia no PT pra caramba, agora virou fantoche do PT, impressionante. Aí ele fala aqui, olha só, não porque, como é que pode que por que a classe média está a favor de Bolsonaro? Ele fala, não, porque o algoritmo virou senhor da razão, critério para ferir verdade. E fala assim, se é assim, por que os ditos progressistas não fazem o mesmo? É porque é mais fácil, a Terra plana parece bem mais óbvia que a física quântica, né? Não, meu amigo, é porque vocês estão do lado errado, é simplesmente isso. Não é que Terra plana ou física quântica, porra nenhuma. Vocês estão errados, a população é conservadora. Ela quer ir no sentido mais conservador e religioso, que é o do Bolsonaro. Isso é democracia, é assim que funciona. Democracia não é o governo das pessoas iluminadas, como o Reinaldo de Azevedo. A pessoa que sabe, eu seria o melhor governador, saberia fazer as coisas. Não, é a vontade do povo. Aí fica esse pessoal aqui com essa ideia da cartinha da democracia dele, né? Só pode. Enfim, o Haddad está com um problema. O Haddad foi recebido com ovadas lá em São Paulo. A gente sabe que o Haddad vai perder a eleição lá em São Paulo. Ele tem um número grande lá, por quê? É o pessoal da esquerda que vota nele, ele sempre vai ter lá os 30% de voto dele lá em São Paulo, mas ganhar a eleição ele não ganha. Vai para o Tarcísio no segundo turno, o Tarcísio vai levar. E o Lauro Jardim deixa claro aqui a preocupação do PT. São Paulo virou o centro das preocupações do PT. Por quê? Porque eles estão vendo que lá é o que está acontecendo a maior mudança. O Haddad está se ferrando completamente, Tarcísio está melhorando, Bolsonaro já está acima de Lula com folga lá em São Paulo. E aí eles estão dizendo aqui qual que seria o problema, qual que seria o ajuste que eles devem fazer. Tem que fazer alguma coisa para resolver o problema de São Paulo, né? E daí o foco do PT agora será dar uma guinada ao centro na comunicação e usar o Alckmin, botar o Alckmin para falar aqui, ó, Geraldo Alckmin já tem rodado o Estado conversando com o prefeito, será peça fundamental. Então o que eles vão fazer? Vão tentar usar o Alckmin, que é uma pessoa que tem um bom nome em São Paulo, ele vai aparecer mais em São Paulo para tentar reverter essa derrota tão óbvia do PT lá em São Paulo, né? Aí olha só, os petistas já estão falando que o Alckmin vai comandar o Ministério da Economia, vai ser o ministro da Economia. Lembra? Querem agradar o pessoal lá de São Paulo que gosta do Alckmin. Já estão fazendo a estratégia deles de avançar, de botar mais o nome do Alckmin na chapa para agradar São Paulo, né? E como é que os bolsonaristas, então, devem contornar isso? Como deve ser a estratégia bolsonarista ao contrário? Bom, é muito simples, né? O Alckmin já está ajudando a gente nisso. Ele fez uma propaganda dizendo que toda vez que ele atacou Lula no passado, porque ele foi iludido, porque ele estava errado, porque enganaram ele dizendo que Lula era um bandido, mas agora ele sabe que Lula não é um bandido e coisa e tal. E a estratégia nesse caso é muito simples. Se o cara mudou de posição assim, é só você apontar isso. Peraí, se você achava isso no passado e agora acha outra coisa, quem me garante que você não vai mudar de ideia depois no futuro, né? O Bolsonaro sempre foi contra o PT. Nunca teve um dia que ele falou, não, eu acho que o PT é bom, não mudei de ideia, agora eu sou a favor do PT, sou contra o PT. Não teve isso. Ele sempre criticou a esquerda no Brasil. O Alckmin está nessa agora. Não, eu criticava o Lula lá atrás, mas eu mudei de ideia. Tá, e quem que garante que você não está sendo iludido agora, né?
Ele está dizendo que lá atrás ele foi iludido. Beleza. Quem garante, seu Alckmin, já que você é iludido com tanta facilidade, que você não está sendo iludido agora por um ladrão e, na verdade, quem estava certo era o Alckmin do passado e não esse Alckmin de agora, né? Pessoas que são iludidas com tanta facilidade, afinal, podem ser iludidas para qualquer lado, né? Enfim, tem que explorar isso, botar o Alckmin como antagonista do Lula. Tem inúmeras fotos, imagens, slogans do Alckmin contra o Lula do passado. É isso que é importante para deixar claro que o Alckmin não é solução para São Paulo. Ele não vai ser ministro da Economia. Estão falando isso para ganhar a eleição. Vão botar um petista enrustido lá, pode ter certeza, no Ministério da Economia, né? Bom, vamos falar sobre a fala do Lula, que chamou que todo bolsonarista é Cuscuz Clã e coisa e tal. Repara como essa frase caiu mal, né? Caiu mal até pela estratégia do Lula. Lembra quando a gente falou sobre um site do próprio PT que falava como você faz para convencer as pessoas a não votarem no Bolsonaro? E uma das coisas que eles falavam é justamente isso: ataca o Bolsonaro, não ataca as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Da mesma forma, é o que eu falo para os bolsonaristas. Não ataquem quem apoia o Lula, ataque o Lula. É muito melhor, não ataca a Anitta, não ataca Felipe Neto, não ataca esse pessoal que apoia o Lula. Por quê? Porque você vai estar perdendo as pessoas que gostam dessas pessoas, mas que teriam a possibilidade de não gostar do Lula. E não ganha nada com isso no final das contas. Tem que atacar o Lula mesmo, o Lula que está errado. E o Lula fez exatamente o contrário, atacou os bolsonaristas. Atacou um monte de gente que foi... Pensa, foi um monte de gente nessas manifestações de 7 de setembro, um monte de gente que conhece... Tem um monte de gente que conhece pessoas que foram na manifestação e sabem que essas pessoas não são Ku Klux Klan ou racistas ou supremacistas brancos e coisa e tal, não são nada disso. Enfim, o Lula meteu o pé pelas mãos, fez besteira ao falar isso, e até tem muita gente levantando também que ninguém nem sabe aqui no Brasil o que é Ku Klux Klan, no final das contas, né? Ficou um negócio sendo jogado no ar aí, ninguém sabe o que é realmente o significado disso. É uma coisa trágica, mas aqui no Brasil ninguém sabe o que é isso, né? Se soubesse, não teria o Zé Gotinha aqui. Enfim, e agora o Lula foi chamado... Aí o jornal a Globo, né, chamou ele para explicar, a televisão Globo chamou ele para explicar essa fala. Aí falou, não é o público todo, eu estava falando só do palco, das pessoas que estavam no palco e coisa e tal. E, cara, o Hélio Bolsonaro, que é o amigo do Bolsonaro, que é negro, né, tava no palco lá. O Hélio Bolsonaro é da Ku Klux Klan, o Lula. Que história é essa, né? Aí, não, era só o Bolsonaro que era supremacista branco e não sei o que lá. Ou seja, o cara só se enrolando nessa história toda, um absurdo isso daí. Mas o pior não foi isso. O pior foi o que resultou disso daí. O Ciro criticou o Lula por essa fala. O Ciro fez muito bem. Está querendo justamente pegar aquele pessoal que se sentiu ofendido com o que o Lula falou do amigo bolsonarista dele. E daí criticou o Lula por essa frase, ótimo, excelente. E aí veio o pessoal, aí vem a grande coisa que tá ajudando o Bolsonaro nessa história toda, que é essa briga do Lula com o Ciro. Como eu falei para vocês, o Lula tá batendo no Ciro agora, por quê? Porque quer que os eleitores do Ciro votem no Lula. Tá dizendo assim, ó, o Ciro agora ajuda Bolsonaro. O Ciro está ajudando o Bolsonaro. Mas, na verdade, isso é uma falsa equivalência. Por quê? Porque, de fato, se o Lula desistir também, o Ciro sobe. Ambos ali, um está atrapalhando o outro, né? Ambos conquistam, ambos levam ao mesmo eleitor, né? Então, a questão toda é essa. Os petistas veem que, com ataques a Lula, o Ciro leva jovens para Bolsonaro. É o que eles estão vendo aqui. Mas é lógico, você pode entender exatamente o contrário. O ataque do Lula ao Ciro também está levando os jovens do Ciro para o Bolsonaro. É isso que está acontecendo no final das contas, né? Já tem aqui na Datafolha dizendo que dispara o número de eleitores do Ciro que tem Bolsonaro como segunda opção. O que quer dizer isso? É aquele pessoal que não está gostando do fato do Lula tá batendo no Ciro, eles são eleitores do Ciro, eles gostam do Ciro. O cara vota no Ciro, ele gosta do Ciro, aí tá vendo o Lula atacar o Ciro do jeito que tá, o cara fala, olha só, quer saber do negócio? No segundo turno eu vou votar Bolsonaro. E aí, esse é o problema do Lula. Essa estratégia do Lula de tentar tirar os votos do Ciro pode ser boa se ele conseguir ganhar no primeiro turno, se ele juntar votos suficientes para ganhar no primeiro turno. Porém, se ele não conseguir levar no primeiro turno, isso vai dar a reverberação, vai ser o contrário. Ele vai acabar perdendo votos. E até no primeiro turno ele pode ter esse efeito, tá? Ele dizendo que Ciro não faz diferença, que Ciro tá ajudando o Bolsonaro, coisa e tal. Eu quero que você quer ver o negócio, vou votar no Bolsonaro de uma vez já no primeiro turno, porque aí já tira o Lula de uma vez pela sacanagem que ele tá fazendo com o Ciro, né?
Ah, sim, e bom, só a parte comédia aqui, teve mais. Falaram mais coisas sobre a rainha e Bolsonaro, né? Falaram que não, que Bolsonaro, que a rainha não é uma figura decorativa, mas Bolsonaro é uma figura decorativa, e não sei o que lá, mas Bolsonaro roubou e a rainha nunca roubou, a rainha nunca fugiu ao trabalho. Esse pessoal é tão ridículo e tão previsível, né? Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.